Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui, nesse momento do esporte pra lá de especial, tudo sobre o clube do seu coração, os jogos pela Copa do Brasil, essa paralisação que houve aí para os eventos que aconteceram na Copa do Brasil. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo que jogaram, estão firmes aí na Copa do Brasil, e também o Brasileirão que volta nesse final de semana. Olha, e você vai ter também muitas novidades sobre o clube do seu coração, o que está rolando nos bastidores do clube do seu coração aqui no Momento do Esporte. Antes, porém, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, valoriza muito o nosso trabalho, é muito fácil. O Momento do Esporte, você já conhece, tem 38 anos no ar, mas agora você vai se inscrever na Napa TV, no Momento do Esporte, que é exatamente um canal alternativo da Napa TV. Então é Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Valoriza o nosso trabalho. Olha, eu vou começar o jogo rápido aqui, falando dos resultados dos jogos pela Copa do Brasil. Tivemos aí uma rodada, olha, rodada que começou no dia 29, com o Fluminense vencendo a Aparecidense no Maracanã, com muito protesto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. Internacional venceu o Maracanã, o Maracanã lá do Ceará, por 1-0. Um golzinho magro, mas vitória que mais importante de tudo foi a vitória. O Retrô empatou com Fortaleza. Esse time do Retrô é um pau-formiga, é um time certinho. O Maringá empatou com o Atlético Mineiro 2-2. E o São Paulo venceu o Náutico lá no Morumbi por 2-1. Depois tivemos o Paysandu perdendo para o Bahia por 1-0, lá em Belém. Botafogo sapecou 4-0 no Capital. Eu falei para você, o Capital vem aqui para fazer turismo, ele é no Engenhão. Novo Horizontino perdeu para o Corinthians por 1-0 na estreia do novo técnico Dorival Júnior. O CSA da Daniele, rapaz, venceu o Grêmio 3-2. E na quinta-feira tivemos o Operário empatando com o Vasco, lá no Paraná. Brusque 0, Atlético Paranaense também 0. Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. Cruzeiro 2, Vila Nova 0. O Gabigol jogando bem. Santos 1, CRB 1. E Criciúma 1, o Bragantino 0. Dito isto, vamos falar agora da rodada do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil só vai acontecer no próximo dia 20, né? E agora os clubes voltam para o Campeonato Brasileiro, que é a 7ª rodada, que começa hoje, sexta-feira. O São Paulo enfrentando o Fortaleza lá no Morumbi às 21h30. Amanhã, sábado, teremos Fluminense Sport no Maracanã, 18h30. Corinthians e Internacional, lá na Neoquímica Arena, às 18h30. Ceará e Vitória no Castelão, às 18h30. Bahia e Botafogo na Fonte Nova, às 21h. E no domingo, Vasco e Palmeiras. O Vasco recebe o Palmeiras aqui. O Vasco, aliás, aqui não, no Mané Garrincha, eu digo aqui fora do seu campo, lá no Mané Garrincha. Vasco e Palmeiras, Mané Garrincha, 16h. Grêmio e Santos, Arena do Grêmio, 16h. Cruzeiro e Flamengo, Mineirão, 18h30. Bragantino e Mirassol, no Cícero de Souza, lá na cidade de Mirassol, às 19h. E Juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. Dito isto, você já se atualizou dos resultados da Copa do Brasil, também dos jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Agora você vai curtir a classificação atualizada, porque a partir de hoje vai mudar tudo, né? Então continua o Flamengo na primeira colocação com 14 pontos, Palmeiras no segundo com 13, Bragantino terceiro também com 13, o Cruzeiro é o quarto com 10, o mesmo Fluminense também com os mesmos 10 é o quinto, o Internacional é o sexto com 9, Bahia sétimo com 9, Botafogo, oitavo com 8. Ceará, nono com 8. São Paulo, 10º com 8. Agora vem a turma que tem 7 pontos. Vasco, 10º. Corinthians, 12º. Juventude, 13º. E Mirassol, 14º. Todos com 7 pontos. Depois, com 6 pontos, temos 3. Fortaleza, 15º com 6. Vitória, 16º também com 6. Aí, já na zona de rebaixamento. 17º Atlético Mineiro com 6. Grêmio é o 18º, olha só. Grêmio é o 18º com 5 pontos. 19º Santos com 4. E na lanterna, carregando a lanterninha, meus amigos, o Sport com apenas 2 pontos. Agora sim, ao invés de falarmos do clube do seu coração, e eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que viveu um clima meio tenso com a sua torcida.
O Fluminense que recebeu aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Aparecidense, todo mundo pensava que era um jogo fácil, que o Fluminense ia golear, né, pela qualidade dos times. O meu improviso está voando aqui, o ventinho gostoso aqui. Mas não foi da forma que o torcedor queria, não. O torcedor ficou revoltado, placar de 11. Gente, o importante, o pessoal está acostumado agora só com vitória, só com goleada, é 4, não é assim não. Apesar que o Fluminense criou bastante, né? A torcida começou a vaiar, a gritar time sem vergonha, time sem vergonha. O Renato Gaúcho tentou explicar, né, a atuação, alguns jogadores não renderam o esperado. O mais importante agora, o Fluminense volta para o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que é o quinto colocado, com 10 pontos. Então está bem no Campeonato Brasileiro. Ele vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Sport, no Maracanã. É um jogo em que o Fluminense pode, inclusive, encostar ali, né? Dependendo do resultado do Palmeiras, o Fluminense pode ir para a vice-liderança. Então, a torcida do Fluminense tem que ter mais um pouquinho de paciência e vamos comparecer ao Maracanã. Vamos incentivar. Não adianta ficar vaiando. Tem alguns jogadores que não estão rendendo tudo aquilo que o treinador espera, mas vamos torcer pelo Fluminense para que o Fluminense consiga um bom resultado. Saindo do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Você sabe, né? No programa de quarta-feira eu falei, vai ser uma teta. Se for menos de 4, eu mudo de nome. E não deu outra. Botafogo, o técnico Renato Paiva, inteligentemente, colocou um time alternativo, deu minutagem para a garotada, para os meninos aí, enxertou com alguns titulares e depois no segundo tempo colocou minutagem para os outros jogadores. 4-0 foi pouco, poderia ter sido muito mais. Esse time do Capital é muito fraco, né, o Capital do Distrito Federal. Daí porque venceu nos pênaltis e tal, mas é muito fraco o time. Não é páreo pro Botafogo. O Botafogo fez a parte dele, venceu por 4-0, depois vai botar o time misto lá no segundo jogo, lá em Brasília. O Botafogo já está na próxima fase da Copa do Brasil. Agora, amanhã tem uma pedreira pelo Campeonato Brasileiro, né? Vai enfrentar o Bahia, lá na Fonte Nova, às 21 horas, é um jogo difícil. O Botafogo precisa pontuar, eu repito, o Botafogo é o 8º colocado com 8 pontos. Então, é o campeão brasileiro, gente. É o campeão brasileiro, precisa pontuar, precisa fazer ponto. Botafogo precisa ganhar esse jogo do Bahia, que vem. O Rogério Ceni já acertou o time do Bahia, vem de bons resultados. E o Botafogo vai ter que jogar tudo que sabe e que não sabe para vencer o jogo lá na Arena Fonte Nova. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, os Gigantes da Colina. O Vasco empatou com o Operário, jogou fora. O Vasco tem vários jogos fora de casa, né? O Vasco empatou com o Operário pela Copa do Brasil em 1-1 fora de casa, lá no campo do Operário, lá no Paraná. E, segundo o técnico interino, o Felipe Maestro, tem um problema aí envolvendo o zagueiro Capasso, que ele não gostou da pergunta de um repórter, ele falou que o Capasso está fora dos planos dele, pode procurar outro time. Eu não entendi muito esse desentendimento, acho que o Felipe tem que ter mais calma para responder à imprensa. O resultado foi bom? Foi. Jogou fora de casa, vai jogar o próximo jogo em casa, São Januário, então tem toda a possibilidade de passar para a próxima fase da Copa do Brasil e colocar uma grana preta no bolso, até porque o Vasco está precisando muito, o Vasco está aí muito mal das pernas do tocante a Dindim. O Vasco volta a jogar amanhã, né, contra o Bahia. Aliás, perdão, o Vasco volta a jogar no domingo, gente. Não confunda. Domingo, o Vasco enfrenta o Palmeiras. O Vasco vendeu esse jogo. O Vasco vai jogar contra o Palmeiras lá no Mané Garrincha. É um jogo muito difícil, é um jogo encardido. O Palmeiras vem subindo de produção, é o vice-líder do campeonato. Então tem que tomar muito cuidado, tem que, sobretudo, ajeitar aquela zaga. O Vasco está dando muito espaço ali no meio de campo. O Palmeiras é um time que sai muito rápido nos contra-ataques. O Felipe tem que ajeitar aquele meio de campo e tem que acertar o time para conseguir um bom resultado aí amanhã contra o Palmeiras. Fechando o programa, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regata do Flamengo. O Flamengo que conseguiu um bom resultado, venceu o Botafogo lá em São Luís do Maranhão pela Copa do Brasil. Um gol já no finalzinho do Joshua, um garoto da base, 17 anos, mais uma joia que o Felipe Luiz descobriu. Aliás, ele está aproveitando essa garotada, né? O garoto entrou com personalidade. O Flamengo criou inúmeras oportunidades, né? A torcida vibrou, mais de 32 mil pessoas lá no estádio do Castelão de São Luís do Maranhão. E o mais importante de tudo, trouxe a vitória para tranquilizar, para jogar aqui no Rio de Janeiro com tranquilidade. O Flamengo volta a campo no domingo, aí sim, jogo importante, defendendo a liderança contra o Palmeiras
Contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, eu hoje estou com o Palmeiras na cabeça, gente. Contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Cruzeiro que venceu também pela Copa do Brasil 2-0, venceu o Vila Nova, né? O Gabigol jogou os 2 tempos, e é um time que vem crescendo de produção. Vão voltar alguns jogadores que não participaram do jogo contra o Botafogo, né? Por exemplo, o De La Cruz, o Pedro, o Arrascaeta, né? O Léo Pereira, Léo Ortiz, enfim. Vai com o time completo para esse jogo importante, domingo, jogo programado para as 18 horas e 30 minutos. Vocês gostaram? Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal alternativo da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. Valorize o nosso trabalho. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Obrigado pela sua audiência. Napa TV é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Até segunda!